Cíntia não mede esforço para oferecer qualidade de vida ao filho de 3 anos que nasceu com uma anomalia congênita que causa uma deformação no órgão genital. Segundo médicos, o caso é cirúrgico. Ele já passou por alguns procedimentos, mas serão necessárias outras intervenções. A batalha da mãe tem sido incansável para conseguir o tratamento adequado na rede pública. Vocês não imaginam o constrangimento que eu, como mãe, já passei quando tinha que trocar a fralda do meu filho em certos lugares que as pessoas olhavam porque via o órgãozinho dele colado, ficava perguntando, isso é muito constrangedor. E o constrangimento que eu passei também na escola, porque eu tive que passar o caso do meu filho para as professoras e ele estava desfraldando e é complicado para poder levar o vaso sanitário, porque sendo que ele ia ver os coleguinhas urinando como um garoto e ele como uma garota. Então vocês não imaginam o constrangimento, como isso mexeu com o meu psicológico, como eu chorei, como fiquei várias noites sem dormir. Foram várias idas e voltas ao HPM, fazendo de tudo que vocês imaginam, para poder tentar remarcar uma nova cirurgia, porque eles disseram que eram várias. O diagnóstico da Sofia chegou pouco antes de completar 1 aninho. Ela tem deficiência da descarboxilase dos aminoácidos aromáticos, uma doença considerada rara e que no Brasil só existem outros 3 casos. A doença não permite que ela tenha firmeza nos músculos. Com isso, não anda, não senta e nem consegue se alimentar pela boca. Toda a alimentação é feita por uma sonda. Ela teve a primeira vez uma crise epilética, né? Até então nós achávamos que era uma crise epilética. Conforme foi passando o tempo, até 1 aninho dela, que foi onde chegou, na semana do aniversário de 1 ano, que chegou o diagnóstico mesmo, que era a ADC. E aí nós soubemos que não era uma crise epilética, era uma crise oculógerica, que é uma crise própria da doença que ela tem. É uma crise que dura horas, dura o dia inteiro, tem dias que ela começa às 10 horas da manhã e a crise só acaba às 17 horas, às 18 horas da noite, né? E é uma crise onde ela tem muitos espasmos, ela fica muito rígida, onde o olhinho dela vira, ela fica virando o olhinho, fica babando. De acordo com a família, o tratamento é uma cirurgia feita somente na Polônia, onde os médicos inserem um vírus modificado no cérebro da criança. Custa R$500 mil, já, né, convertidos em reais, é R$500 mil. E é feito uma cirurgia para repor, e aí ela começa a produzir, né, vai começar a produzir, a partir do momento que injeta a primeira vez, vai começar a reproduzir, e aí ela anda, e ela vai poder falar, e ela vai poder comer pela boquinha. Quem não sonha, né? Segundo este médico especialista em saúde pública, as doenças raras se dão por uma alteração no código genético. Nós temos 23 pares do que a gente chama de cromossoma, que é onde estão o DNA. E no DNA estão os genes. Os genes são aquilo que vão dizer qual vai ser a nossa arquitetura final. O arquiteto é o gene, né? E o corpo humano vai desenhar-se de acordo com o que os genes estão mandando ele fazer. Então, a doença genética rara, quando acontece em homem e mulher, normalmente ela ocorre em um desses 22 pares de cromossomas. E elas são o que nós chamamos de doença autossômica recessiva. Autossômica porque acontece tanto no homem quanto na mulher, tanto no menino quanto na menina. Em muitos casos, as doenças raras ou genéticas podem ser identificadas já no pré-natal. O diagnóstico precoce é extremamente importante para a condução de um tratamento adequado. O pré-natal é fundamental. Agora, para além do pré-natal com o médico, que já é muita coisa pode ser visto com exames que inclusive são de mera ausculta do batimento cardiofetal. Mas é importante que se façam os exames de engenharia genética, às vezes até, por exemplo, no líquido amniótico. E depois é o teste do pezinho, que é fundamental que se faça. Isso já não é o pré-natal, já é no pós-natal imediato. Mas o teste do pezinho é importantíssimo. No entanto, a rede pública, por exemplo, oferece um teste do pezinho muito rudimentar.